Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio clínico clássico da endocrinologia, baseado numa questão de prova de residência lá de 2004. A ideia é pegar esse caso e transformar em conhecimento prático para levar para a vida. Vamos começar? Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa apresentando o caso, depois a gente resolve esse quebra-cabeça, entende a ciência por trás de tudo, explora umas conexões bem interessantes e no final, claro, aquelas dicas de ouro para a prática e para as provas. Então, vamos lá. Tudo começa com um cenário clínico. É fundamental entender cada detalhe do paciente que a gente tem em mãos. Então, a questão é essa. A gente tem um paciente jovem, com diagnóstico de longa data de diabetes tipo 1, usando um esquema bem tradicional de insulina, só que o controle da glicose não tá legal. A pergunta é direta: qual é a conduta certa aqui? O que a gente faz? E aqui estão as nossas pistas. Um mapa do tesouro. Esses números contam uma história, sabe? Vamos olhar com atenção. Repara que os picos de glicemia acontecem em jejum e lá no final da tarde. Por outro lado, os valores depois das refeições, às 11 da manhã e às 10 da noite, estão ótimos, dentro da meta. Ok, com essas pistas na mão, chegou a hora de ligar os pontos. Vamos decifrar esse código e encontrar a solução. Analisando esse padrão de sobe e desce da glicemia, a intervenção mais lógica, mais fisiologicamente correta, começa a ficar bem clara. E a resposta correta é a alternativa A. O ponto-chave aqui, o grande segredo, é mexer na insulina basal, que é a NPH. É ela que segura a onda nos períodos entre as refeições e durante a noite. A insulina regular, que cobre as refeições, já está fazendo o trabalho dela direitinho. Essa tabela aqui deixa tudo preto no branco, não tem como errar. Aquela hiperglicemia em jejum de 230 é um reflexo claro de que a NPH da noite acabou antes da hora. E a glicemia de 210 às 5 da tarde? Mesma coisa, a NPH da manhã não durou o suficiente para cobrir a tarde toda. A insulina regular? Perfeita, está controlando as refeições, que é uma beleza. Agora, para a gente ter certeza do nosso raciocínio, é muito importante entender por que as outras alternativas estão erradas. Não é só sobre não resolver o problema, algumas poderiam até piorar a situação. Vamos dar uma olhada? A alternativa B é tipo um band-aid, uma solução parcial que ignora o jejum. As alternativas C e E seriam bem perigosas, poderiam causar uma hipoglicemia bem naqueles horários em que a glicose já está boa. E a D, bom, a D propõe um medicamento que nem é usado como primeira linha no tratamento do diabetes tipo 1. Certo. Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos entender a ciência que serve de base para nossa decisão, passando pela farmacologia e até pela anatomia. A chave de tudo está no tempo de ação de cada uma. A NPH é a insulina de fundo, mais lenta, que vai controlando tudo entre as refeições. Já a regular é a insulina de ataque, de ação rápida, para dar conta do recado na hora da refeição. O problema do nosso paciente, sem dúvida, está na cobertura basal. E olha que interessante, não é só o que a gente injeta, mas também onde, acredita? A anatomia do local da aplicação muda completamente a velocidade com que a insulina age. É um detalhe que, na prática, pode fazer toda a diferença no controle da glicose. A história da insulina é fascinante e vai muito além da clínica. Ela tem umas conexões que levam a gente para descobertas que ganharam prêmios e até para estratégias de sobrevivência da natureza. Pensa só, pelo menos 3 prêmios Nobel foram necessários para a gente chegar ao tratamento que esse paciente recebe hoje. Desde a descoberta que literalmente salvou milhões de vidas, passando pela decodificação da sua estrutura, até a capacidade de medir essa substância no corpo, cada passo foi uma verdadeira revolução. E a natureza, então? É um laboratório fantástico de regulação da glicose. Os ursos, por exemplo, ficam diabéticos de propósito como uma estratégia para hibernar. E os cães, tão próximos da gente, foram peças-chave para que Bentin e Best fizessem aquela descoberta histórica. Incrível, né? Ufa! Depois de toda essa bagagem, vamos organizar as ideias. Vamos destilar tudo isso num guia prático e direto para a gente levar para a clínica e, claro, para as provas. Essas aqui são as regras de ouro. O raciocínio é quase sempre o mesmo. A gente tem que associar o horário em que a glicose está alta com o pico de ação e a duração da insulina que deveria estar agindo ali. Quando a gente faz isso, o ajuste fica intuitivo. E para não esquecer mais, aqui vai uma dica de memorização que vale ouro. Pensa assim, a NPH é como uma nuvem que dá aquela cobertura de fundo ao longo do dia. A regular é o relâmpago, uma ação rápida, pontual, certeira para cobrir a refeição.
Se o céu da glicemia tá sujo entre as refeições, é porque tá faltando nuvem. E para fechar, uma última provocação para a gente pensar. E se, no meio da madrugada, a gente descobrisse uma hipoglicemia, uma glicose de 40, mesmo com o jejum de 230? Isso mudaria tudo, caracterizaria o fenômeno de Somogyi. E aí a conduta seria exatamente o oposto, diminuir a dose da NPH da noite. É um lembrete de que em medicina ter o quadro completo é sempre essencial.